Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 6 de dezembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quarta-feira nós vamos de Êxodo capítulo 6 e eu já quero ler o texto, porque hoje a gente vai falar de promessas de Deus, é isso mesmo. E deixa eu ler aqui já o texto que vai dar base para a nossa conversa nesta manhã, nosso devocional, que é Êxodo capítulo 6, do 6 até o 8. Então, Êxodo 6, do 6 ao 8, que diz assim: Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com o braço estendido e com poderosos atos de justiça. Farei de vocês o meu povo e serei o Deus de vocês. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os liberta do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que com mão levantada jurei, prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Interessante aqui fazer um pequeno parêntese introdutório, né? Como Deus usa termos que são muito comuns, por exemplo, no Novo Testamento, como resgate, libertação. Mostra exatamente essa coerência com o texto bíblico e coerência com as promessas de Deus. Deus nos promete libertar da escravidão, por exemplo, do pecado. Deus promete nos livrar das nossas dores e sofrimentos. Enfim, essas são as promessas de Deus. Mas vamos lá, fechando esse parêntese introdutório aí, né? Vamos falar aqui do texto propriamente dito do capítulo 6 de Êxodo. Depois do fracasso na primeira tentativa, Moisés vai ao Senhor em busca de resposta. A gente sabe que em Êxodo 5, Moisés foi até o faraó como Deus havia ordenado, e Moisés falou: faraó, nós vamos sair para cultuar a Deus, para sacrificar ao Senhor. O faraó disse: não. E mais, já que vocês estão com tempo, eu vou aumentar a carga de trabalho de vocês. E aquilo que já era muito ruim ficou ainda pior. Então Moisés vai e questiona o Senhor em relação ao que está acontecendo. E aí o que a gente vai ter aqui? Primeiro, Moisés mostra dúvidas acerca do plano de Deus. Interessante que o assunto começa no capítulo 5, né? Os dois últimos versículos do capítulo 5 fazem parte da história do capítulo 6. Então, 5:23... olha só o que Moisés disse para Deus. Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Ou seja, Moisés vai falar com Deus e diz: Deus, teu plano não está dando certo, você não está sabendo como fazer. Então eu estou com sérias dúvidas em relação a esse plano. Esse plano seu não é bom não, hein? Mas Deus, ele reafirma os seus propósitos. Olha aí, versículo 1 do capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Então Deus diz: não, Moisés, é isso mesmo, tá tudo certo, vai acontecer exatamente como eu disse. E a partir do versículo 2 até o versículo 8 do capítulo 6, Yahvé lembra Moisés o seu pacto com os israelitas, incluindo esse texto que a gente leu aqui agora. Então o que Deus faz? Deus fala: Moisés, é assim que vai acontecer, porque eu fiz promessas e eu vou cumprir essas promessas. E é o que ele vai começar a fazer então, ou começar a mostrar então do versículo 2 até o 8. Depois de dizer isso, o versículo 9 mostra que Moisés volta aos israelitas. Então ele vai ao Senhor, diz: olha, não está dando certo. Deus diz: vai dar certo, pode ir lá, pode fazer, porque eu sei o que eu estou dizendo. Mas só que os israelitas não estavam dispostos a confiar em Deus
e principalmente não estavam dispostos a confiar no representante de Deus. Olha aí o versículo 9. Moisés declarou isso, o quê? As promessas que Deus havia dito aqui nos versículos 2 a 8. Mas eles não deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Os israelitas não confiaram em Deus. Essas promessas aí não vão se cumprir. Moisés, então, deve se dirigir ao faraó. Versículo 10. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó. Então Deus diz: não tenho mais nada a falar com os israelitas, vai falar com o faraó. E aí Moisés argumenta com... Moisés replica com argumentos lógicos. Olha aí. Deus diz então: vai, fale com o faraó. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me deram ouvido, como me ouvirá o faraó? Moisés fala assim: Deus, se nem os israelitas, que são o teu povo, o povo da aliança, o povo do pacto, nem eles estão dando ouvido, imagina o faraó, ele vai dar menos ouvido ainda. Só que Deus insiste em suas ordens. Versículo 13. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Então Deus fala: Moisés, faça o que eu estou mandando. E aí, gente, acontece algo interessante aqui, do versículo 14 até o versículo 27, parece que é um parêntese, né? Parece que é uma nota de rodapé, porque a gente tem a genealogia de Arão e de Moisés. E o autor, que é o próprio Moisés é o autor do Êxodo, não só do Êxodo, mas Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, o Pentateuco. E quem afirma isso é a própria Bíblia. O próprio Senhor Jesus afirmou que o Pentateuco, ele é um livro de Moisés. Moisés, então, incluiu aqui a sua genealogia como forma de comprovar a autenticidade de sua vocação, como também a de Arão. Moisés inclui, de maneira hábil, a sua genealogia, também a genealogia de Arão, para comprovar a sua autenticidade e a autenticidade da sua vocação. Às vezes a gente trata as genealogias de uma maneira muito ruim, né? A genealogia, coisa chata, não sei o que e tal, mas as genealogias são fundamentais para dar autenticidade ao que o autor está falando. E aí, no final do capítulo aqui, né, eu vou entrar nisso mais a partir de amanhã, mas no final do capítulo aqui, o Senhor volta a dizer: vão dizer ao faraó o que eu quero que vocês digam. O que é a ênfase desse texto, gente? A ênfase do texto está na promessa de libertação do Senhor. Por isso que o tema do devocional hoje é a promessa de Deus. Eu sempre digo isso porque a gente tem uma mania de contabilizar como promessa de Deus coisas que não são promessas de Deus. Então deixa eu falar de maneira muito clara e objetiva para você ouvir. As promessas que são subjetivas, promessas essas que Deus pode te dar, e aí isso pode acontecer de fato por meio de sonhos e tudo mais, essas promessas subjetivas, elas podem ou não acontecer. Eu vou dizer por quê. Porque elas podem vir de Deus ou não. Como eu sei, pastor, que uma promessa subjetiva, ou seja, que não está registrada nas Escrituras, veio da parte de Deus? Só se ela se cumprir. Se ela não se cumprir, não é de Deus. Ainda que a pessoa tenha falado, debaixo do poder de Deus, tenha sido lindo, maravilhoso, o que comprova que uma promessa é de Deus é o seu cumprimento. As promessas de Deus, elas não são condicionais, exceto algumas poucas que falam sobre arrependimento. Em a grande maioria, as promessas de Deus são objetivas. E aqui, a ênfase está na promessa de libertação do Senhor. E aqui vamos elencar alguns pontos importantes sobre a promessa, que é o texto que a gente leu, tá? 6 do 6 até o 8. O que a gente vai encontrar nesse texto? Primeiro, que Deus tem a sua própria maneira de fazer as coisas. Olha aí o que está escrito no versículo 6. Por isso, diga aos israelitas:
eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça, ou de juízo, aliás, poderosos atos de juízo. Primeira coisa, Deus tem a própria maneira dele de fazer as coisas, e essa maneira, ela se encontra registrada na Bíblia. Então Deus está só reafirmando o que ele sempre falou, que é resgate, que é libertação e que é redenção. Então, a maneira de Deus fazer as coisas é a maneira dele. Segundo, a libertação, ela incluía o juízo de Deus. Então eu sempre digo isso, Deus iria libertar Israel e julgar o Egito ao mesmo tempo. Deus estava ao mesmo tempo julgando um povo, libertando outro povo. Por isso que ele não podia simplesmente ir lá e tirar Israel. O Egito precisava se tornar impenitente, porque essa estava dentro dos planos de Deus, para que Deus pudesse então executar os seus atos de juízo que ele faria contra essa nação. E a gente sabe que os atos de juízo de Deus foram severos contra o Egito. Por exemplo, a morte dos primogênitos estava dentro dos atos de juízo de Deus. Quando os primogênitos do Egito morrem, essa morte era parte do juízo de Deus contra essa nação impenitente, essa nação que não queria se arrepender dos seus pecados. Então a libertação incluía os atos de juízo de Deus. E terceiro, esse texto sinaliza a graça de Deus concedida ao povo do pacto. Olha aí o versículo 7 e o versículo 8. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que, com mão levantada, de maneira, da forma como eu prometi, né? Ele está dizendo aqui, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Aqui, o que o texto está mostrando é que Deus, de maneira graciosa, preste atenção, Deus não fez nenhuma exigência para esse povo ainda. Deus, que é o que a gente às vezes acha, né? Deus deu as leis, os 10 mandamentos e falou, ó, se vocês cumprirem isso aí, eu vou dar a terra para vocês. Não! Olha só o que Deus está fazendo. Ele está concedendo a graça dele. Ele está dizendo, olha, eu vou libertar vocês. Eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo, por causa das promessas que eu fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó. E aqui, nesse ponto, a gente precisa pensar em alguns elementos, em alguns aspectos. O primeiro aspecto é que nós somos ensinados, e isso somos ensinados de maneira muito regular dos púlpitos das nossas igrejas. Nós somos ensinados que devemos fazer as coisas para atrair o favor de Deus. Então a ideia é o que eu chamo de pragmatismo religioso. O que é isso? É a ideia de que eu devo fazer algumas coisas porque se eu fizer algumas coisas, Deus vai se agradar de mim, Deus vai ver então o que eu fiz e vai me abençoar. Isso pode ser feito de várias maneiras. Por exemplo, algumas igrejas vão destacar a santidade. Eles vão dizer, olha, se você for santo, se você fizer tudo certinho, aí Deus vai então te abençoar. Deus vai então conceder a graça dele para você. Outros lugares vão dizer o seguinte, olha, se você fizer uma promessa a Deus, um voto, né? Ou alguns grupos mais ligados ao catolicismo romano vão dizer, olha, se você fizer alguns votos, ou se você cumprir com as suas obrigações, então o Senhor vai te abençoar. Outros vão dizer o seguinte, olha, se você falar as palavras certas, e se você falar as palavras erradas, aí maldição, tá? Se você falar as palavras erradas, maldição. Se você falar as palavras certas, as palavras mágicas, as palavras poderosas, então Deus vai te abençoar. Alguns casos eles vão dizer o seguinte, se você fizer a oração certa, tem que fazer a oração certa, tem que fazer a confissão certa,
aí Deus vai te abençoar. Outros grupos vão dizer, se você entregar o dízimo, as ofertas, então Deus vai te abençoar. O que é isso? Pragmatismo religioso. Isso não encontra respaldo nas escrituras. O que a gente encontra nas escrituras? Eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Aliás, eu vou corrigir aqui, né? Eu farei vocês o meu povo, foi o que Deus disse. Então a primeira coisa é que esse pragmatismo religioso não faz parte da Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Outra coisa, na Bíblia aprendemos que Deus escolhe um povo, Deus salva esse povo e esse povo naturalmente vive como povo de Deus. É isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? Deus escolhe um povo de maneira incondicional, não há nesse povo qualquer sinal, que faça Deus escolher esse povo. Deus olhou para esse povo e aí não importa se é os israelitas da antiga aliança ou se é a igreja na nova aliança. Deus olha para esse povo e diz, não há nada neles que me interessa, ainda assim eu salvo esse povo. E esse povo, por ser salvo de maneira incondicional por Deus, vive como povo de Deus. Ou seja, a manifestação do caráter desse povo é natural, é orgânica. Esse povo vive de maneira natural como povo de Deus. E segundo, é o resultado do veredito de Deus e não o caráter. O que eu quero dizer é que o caráter do crente deriva do próprio Deus. Então, o crente, ele vive como povo de Deus. E aqui deixa eu dizer algo muito sério. Deus, ele não quer gerar em você a melhor versão de você mesmo. Não é essa a proposta de Deus. Essa é a proposta da teologia moderna, da ciência, do PNL e tudo mais. O que eles querem fazer? A melhor versão de você mesmo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que não existe uma versão melhor de você. O que a Bíblia diz é que ele vai fazer algo novo. E esse algo novo, né, não está relacionado à bênção, está relacionado ao novo nascimento. O crente é um novo ser. E o caráter dele deriva do próprio Deus. Então, se o crente faz qualquer coisa que é boa, isso não é inerente a ele mesmo, mas faz parte da ação de Deus. Moral da história, os crentes experimentam a graça de Deus e o cumprimento de suas promessas dadas em Jesus. Então, o crente é aquele que experimenta a graça de Deus. Deus olhou para ele e disse, vou te salvar, você vai ser o meu povo, ou, para usar a expressão aqui, resgatar a expressão de Moisés, eu farei de vocês o meu povo. Deus nos faz seu povo, faz dos crentes o seu povo e cumpre as promessas dadas em Jesus. Promessa de resgate, redenção e libertação. Desafio do Léo, então, aí já para essa quarta-feira. O meu comportamento evidencia o meu Deus. Você e eu, nós somos resultado direto daquilo que adoramos. Eu e você não somos resultados das nossas escolhas, como muita gente diz. Não, você e eu somos resultados daquilo que amamos. E isso, sabe o que quer dizer? Que as minhas ansiedades, as minhas angústias, os meus sofrimentos são só resultado dos ídolos que eu adoro. Porque quando eu adoro o Deus verdadeiro, essas coisas naturalmente não existem, não estão presentes. O pecado, né? Poderia citar várias coisas aqui que derivam do Deus que adoramos. Tudo que fazemos é resultado não das nossas escolhas, porque as nossas escolhas não são autônomas. Tudo que fazemos é resultado do Deus que adoramos. Isso está presente ali no texto que nós acabamos de ler. Tá certo, pessoal? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós nos deparamos com esse texto que desafia tanto ao Senhor o nosso entendimento rasteiro em relação à Tua palavra. Como é lindo ver o Senhor dizendo, eu farei de vocês o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Isso é absolutamente impressionante, Deus, maravilhoso.
Obrigado por essa aliança, Senhor Deus. E é baseado nessa aliança que nós queremos viver a nossa vida. Que da nossa natureza derive o caráter do Senhor. Da nossa natureza flua o caráter do Senhor. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.